Bom dia, boa semana. Começa agora o Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. A gente começa falando sobre coronavírus. Infelizmente, os números continuam subindo. Segundo a última atualização da Secretaria de Saúde, até o momento temos 647 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos também cresceu. Chegamos a 39 vítimas. Ainda aguardam o resultado do exame 624 casos suspeitos e o número de casos recuperados permanece em 419. Já em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 34 estão internados, sendo 11 em UTI. Já dos casos suspeitos, 34 pessoas também estão internadas, sendo 11 em UTI. Ao todo, são 68 internações por causa da Covid-19 aqui na nossa cidade. Lembrando que os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara Jacareí. Já tem 30 dias que parte do comércio aqui da cidade reabriu e nós fomos às ruas conferir como está o movimento e também saber a opinião da população. A flexibilização da economia começou em Jacareí no dia 1º de junho, baseado no Plano São Paulo do governo estadual. Jacareí, assim como todo o Vale do Paraíba, está na fase 2 da flexibilização, a laranja, na qual podem funcionar escritórios, concessionárias, centros comerciais, comércios e serviços e também shopping center. A limitação de pessoas dentro de cada estabelecimento precisa ser respeitada e também o horário de funcionamento deve seguir as regras do decreto municipal. Segundo o decreto, é obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários e clientes. Os estabelecimentos devem impedir aglomerações, viabilizando o distanciamento de no mínimo 1,5 m entre as pessoas, além de disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos e de fácil acesso. Mas quem precisa ir às ruas ainda não se sente seguro. Eu acho que seguro não está em nenhum lugar, né? Mas a gente tem que fazer, tem coisas que a gente não pode deixar para depois. Já são mais de 30 dias de funcionamento do comércio. Desde então, o movimento nas ruas cresceu significativamente. Filas em portas de estabelecimentos comerciais e pessoas caminhando nas vias públicas sem máscara ainda são uma realidade. Para a população, o horário de funcionamento reduzido, do meio-dia às 4 da tarde, tem ajudado a causar aglomerações. Eu acho que eles deveriam abrir um período maior, por causa que eles abrem um horário flexível. Aí acontece, o pessoal vem todo mundo junto. Se eles abrissem mais cedo e fechassem mais tarde, seria melhor, porque daí intercalava, entendeu? Porque vai nas lojas, tá todo mundo com fila, lotérica, tudo. O movimento na parte da tarde tá tendo muito gente junto, seria melhor o quê? Porque põe um horário maior no comércio, reduzia mais pessoas na rua, que tem muita gente aglomerada passando junto. Então, eu acho que deveria abrir um pouquinho mais cedo e fechar um pouquinho mais tarde, por causa todo lugar tem fila. Mas tem muita gente consciente, que só sai quando preciso e se cuida. No meu caso, eu saio pouco, eu saio só quando é necessário, tá? Agora, a respeito da população, eu acho que é indevido, que tem muita gente que vem bater perna aqui, vê coisa que não tem necessidade. Se precisar de sair, sai, mas se não precisa, fica em casa, né? Fica em casa, usa máscara, né? Usa o gel, faz o que tem de fazer, né? Porque é muito perigoso. O governador João Dória anunciou na última sexta-feira os protocolos de reabertura e funcionamento dos setores de eventos, espetáculos culturais, restaurantes, academias e salões de beleza, além de museus, galerias, acervos, centros culturais, bibliotecas, cinemas, teatros e casas de espetáculo. Segundo Dória, todos os estabelecimentos poderão reabrir parcialmente na fase amarela, assim como eventos culturais com o público sentado e lugar marcado. Porém, isso só poderá acontecer depois que a região estiver há 28 dias na fase
amarela. Trazendo para a nossa realidade, Jacareí, como a gente acabou de ver, ainda está na fase laranja e depende de uma reclassificação regional do governo estadual sobre a flexibilização ou não da nossa etapa atual. Isso a partir do dia 13 de julho. O anúncio deverá ocorrer somente na próxima sexta-feira, dia 10. Então, até sexta-feira, dia 10, o comércio continua funcionando como está hoje, do meio-dia às 4 da tarde, com limitação de pessoas dentro dos estabelecimentos. Agora, mudando um pouquinho de assunto, você confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Juarez Araújo, do PSD. Ele faz indicação solicitando estudos para implantação de redutores de velocidade no bairro Jardim do Marquês. Segundo o vereador, os carros andam em alta velocidade nas vias do bairro do Jardim do Marquês, causando acidentes. Então, para aumentar a segurança do trânsito e da população, ele faz essa indicação. Próximo vereador de hoje é Sônia Patas da Amizade, do PL, que faz indicação solicitando a manutenção da cerca do campo de futebol lá do bairro Jardim Santa Maria. Segundo ela, a cerca está num estado não muito condizente com a estrutura do campo, então ela pede para que também aumente a questão da segurança. Mais informações você confere no jacareí.sp.leg.br. E a Fundação Cultural de Jacareí, em conjunto com a Comissão de Artes Cênicas do Conselho Municipal de Políticas Culturais, abriu, na última sexta-feira, dia 3, as inscrições para o edital de seleção da 15ª Mostra de Artes Cênicas de Jacareí, edição virtual online, agora de 2020. A premiação será de R$20 mil, dividida em 3 categorias de premiação, contemplando até 10 propostas de artes cênicas. Serão priorizados os seguintes segmentos: teatro, dança e circo, podendo acontecer espetáculos para diversas faixas etárias, entre elas infantil, juvenil e também adulto, desde que atenda os protocolos do distanciamento social e, portanto, não tenha contato entre corpos na proposta cênica. As inscrições vão até o dia 2 de agosto e, para participar, é preciso ter mais de 18 anos, comprovar residência há mais de 2 anos aqui na nossa cidade e também atuação artística cultural por meio de currículo ou portfólio em atividades culturais compatíveis com os objetos dessa premiação. O edital completo você confere no site da Fundação Cultural de Jacareí, então mais uma oportunidade para premiar a questão da cultura aqui na nossa cidade. Agora, falando um pouquinho sobre Brasília, um projeto em análise no Senado Federal determina que a União destine R$3 bilhões para apoio emergencial aos profissionais e microempresas do setor de turismo. As atividades turísticas começam a ser retomadas em 22% dos destinos do mundo, a maioria na Europa, segundo a Organização Mundial do Turismo. Lá, a pandemia do novo coronavírus está mais controlada, mas a OMT, que é um braço da ONU, pede que os países que ainda estejam em crise protejam os trabalhadores do ramo. É o caso do Brasil, onde a Covid-19 continua se espalhando e afetando o setor, que já teve quase R$90 bilhões em prejuízos. As demissões podem passar de 700 mil. Hoje nós vemos destinos que estão totalmente fechados e aparelhagem totalmente inoperante. Trabalhando com a agência de viagem, nós temos um valor hoje mais barato dos que estão sendo oferecidos do que em 2019, porém a procura anda muito baixa. A maioria das agências continuam fechadas. Mais de 60% das pessoas que trabalham com turismo foram afastadas. Nós temos um grande contingente de trabalhadores hoje que estão desempregados ou estão, na realidade, dentro da medida provisória com aqueles 2 meses cobertos pelo governo e não sabem muito bem o que vai acontecer. O governo tomou uma série de providências que alcançaram todos os setores da economia, como a que permitiu a suspensão de contratos e redução de jornadas de trabalho, citada pelo especialista, e tomou também algumas medidas direcionadas especificamente ao turismo, como a que flexibilizou regras de cancelamento de atividades turísticas e culturais.
Também liberou 5 bilhões de reais para financiar a infraestrutura turística e apoiar empresas e prestadores de serviços do setor. Mas para este guia e microempresário de Maceió, a ajuda não chegou. Nós que trabalhamos, levamos os nossos turistas no dia a dia a todas as praias, nós que mostramos a beleza de Alagoas, não temos nenhum acompanhamento e nenhum incentivo dos nossos governantes. Infelizmente, eu como outras empresas estamos no vermelho. Com o objetivo de ajudar o turismo a atravessar a crise e estar pronto para quando as pessoas puderem sair da janela, o Senado está analisando um projeto que determina que a União destine 3 bilhões de reais para estados, municípios e Distrito Federal aplicarem no setor durante e depois o período de calamidade pública gerado pelo coronavírus. O dinheiro iria para pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastur, que é o cadastro de profissionais do setor turístico executado pelo Ministério do Turismo e que hoje tem mais de 100 mil inscritos. Pelo projeto de lei 3.285 de 2020, microempreendedores e trabalhadores com renda familiar de até 3 salários mínimos que não receberam o auxílio emergencial do governo nem seguro-desemprego teriam direito a 3 parcelas mensais de R$ 600, que podem ser prorrogadas. O auxílio emergencial do governo tem uma série de travas que impedem, por exemplo, que um guia turístico lá do nosso Cajueiro do Pirangi possa ter acesso ao auxílio. Se ele não estiver inscrito no cadastro único para programas sociais, por exemplo, ele não pode receber o auxílio. Esse projeto abre a possibilidade para que trabalhadores que estão em outros arranjos produtivos tenham acesso ao auxílio. Para as micro e pequenas empresas de turismo que tiveram suas atividades interrompidas, o projeto prevê linhas de crédito e renegociação de débitos em condições especiais, além de um subsídio de R$ 3 a R$ 10 mil durante 3 meses. Uma pequena empresa que faz turismo receptivo, por exemplo, poderia assim ter acesso a um subsídio de até R$ 10 mil por mês. Com isso, ela pode, com certeza, sobreviver às medidas de isolamento e voltar a operar logo que as restrições caírem, voltando a empregar pessoas e colaborando com o reaquecimento da economia. A Caixa Econômica Federal libera a partir de hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados e inscritos no site e no aplicativo dentro do terceiro lote. No total, são 4,9 milhões de reais. Nesta segunda-feira, poderão sacar o dinheiro os nascidos em janeiro, um total aí de 400 mil trabalhadores. Já para quem recebeu o benefício no primeiro e no segundo lote, os saques ainda não foram liberados e o dinheiro permanece na poupança digital da Caixa e pode ser utilizado para pagar contas, boletos ou também realizar compras com cartão virtual. É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou também pelo site que você vê aqui na sua tela, o auxilio.caixa.gov.br. Um projeto que oferece roupas e sapatos de uma forma diferente já ajudou centenas de pessoas no último ano e continua fazendo a diferença, principalmente durante a pandemia. A Ana Paula está desempregada há mais de um ano e com a chegada da pandemia, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Ela mora em uma casa com mais 9 pessoas. Grande parte do dinheiro que entra é gasto com alimentação. Ela e a família contam, por enquanto, com a solidariedade. Às vezes é mais fácil contar com um estranho do que contar com alguém da própria família, né? Um parente, assim, que às vezes você vai atrás e, não tem como te ajudar. Com quase um ano de projeto, o Varal Solidário já ajudou centenas de pessoas com a doação de roupas e também calçados. Mas com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus, o projeto foi além. Hoje eu recebi da Sandra Martins uma doação de 100 máscaras para eu fazer a doação
para andarilhos, né? O pessoal que fica aqui, que está acostumado aqui com varal, e para eu poder fazer a troca de alimentos. Ajuda com cestas básicas, roupas de bebê e até uma mãozinha para reformar casas humildes fazem parte da lista do projeto, que começou com um varal no meio da rua e agora transforma vidas. Eu acredito que seja mais de 100 pessoas diariamente que passam aqui. Eu tive a preocupação logo de querer tirar o varal para não ter aglomeração. Mas aí eu comecei a vir aqui ficar alguns dias, algumas horas, para ver se tinha aglomeração e não tem. Então eu falei, não, agora é a hora de, mais do que nunca, de ajudar as pessoas que tanto necessitam. Se puder, doe. O que já não serve para você, pode caber direitinho em outra pessoa. A gente tem que ter alegria, amor ao próximo, com certeza. Se não serve pra gente, serve para alguém. Então se a gente tem, dá para outra pessoa e procurar sempre ajudar mesmo, porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa, né? Nessa fase tão difícil que a gente tem vivido, se você puder ajudar o próximo, faça, que você vai ver que faz a diferença na vida do outro, mas também na sua vida. Bom, a gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e também as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e se puder, fique em casa. Até amanhã.